bem isso. Beijo na quarentena. Oi, mãe. Minha mãe entrou aí. Tudo bom? Minha mãe fala, vai... quando tiver a portuguesa, você me avisa. Oi, mãe, ela é brasileira, com projeto. Oi, Jonas. Bora lá, meu amor? A Bora, minha galera vai querida. entrando. Meire, a gente vem fazendo as lives, a gente conhece há anos, né? E acho que despertou muita coisa aí nas pessoas, interesse em entender a abordagem da psiconeuroimunologia, essa transformação, o seu trabalho. E aí eu fiz a proposta da gente falar do seu projeto, né? Que eu já conheço, venho acompanhando, mas eu acho que o profissional, eu acho que é muito diferente da realidade que o profissional da educação física tá vendo aí. Tem aqui no mercado, né? Aí você pode falar como é que você desenvolveu o projeto, como despertou isso e como ele anda, né? Ana, é um prazer imenso, né? Porque, na verdade, eu vou recordar aqui, vou relembrar de coisas que você também viveu, que o Theo, o Valnei, a Cida, que eu vi que acabou de entrar, muita gente que está Legal. aqui agora viveu isso, que foi o extinto Projeto Academia Escola. Eu fui aluna do Monstro Sagrado Ney Pereira, em 98, na Universidade de Castelo Branco, 98. Nossa. E nessa altura criou o projeto Academia Escola. Eu fui estagiária desse projeto e fui avançando no projeto degrau a degrau. Tive a oportunidade de conhecer o Ricardo Barros, também, que é um outro monstro sagrado na área do treino desportivo e da musculação, neste projeto. E contactei duas pessoas que foram divisores de águas na minha vida, que me Aham. apresentaram uma visão completamente diferente do que existia no mercado. Isso há 20 anos atrás, ou 22 anos atrás. Ouvi pela primeira vez falar sobre psiconeuroimunologia através do Ricardo. O Ricardo, como diz aqui em Portugal, ele é um cromo, ou um Uhum. CDF, como diz no Brasil. É. E é alguém que estuda muito, alguém que estava sempre à frente, porque pesquisava imenso, pesquisava por coisas que não tinham só a ver com a área da educação física, com a área da musculação. Ele tinha uma visão muito ampla, e tem uma visão muito ampla sobre o estudo, né? E ele começou a pesquisar sobre psiconeuroimunologia e aquela sementezinha ficou plantada aqui dentro de mim. Eu saí do projeto em 2005, vim viver para Portugal em 2007, e toda a minha abordagem sempre foi uma abordagem bastante global, porque já era o que a gente praticava no projeto Academia Escola. Quando a gente olhava para um aluno, a gente fazia teste de estresse, não é? Para saber o nível de estresse, teste de tolerância. No final, dependendo do resultado do teste, a gente prescrevia relaxamento, shiatsu, que o nosso Telmo ensinava para gente. Uhum. Então, foi uma experiência muito rica. Eu sou grata e vou ser eternamente grata a esse projeto, ao senhor Ricardo Barros do Rambo, ao senhor Ney Pereira e todos os outros colegas e todos os outros companheiros e parceiros de estradas, Telmo, que ensinou muita coisa para a gente da medicina tradicional chinesa, você, o Eduardo, o Bruno Souza, que hoje está fora da área, É. enfim, muita gente, Cassandro da Mata, muita gente que passou pela nossa vida e que acrescentou muito com essa visão, com essa experiência, uma experiência holística do outro. Aham. Nós praticamos isso durante anos no projeto. Eu vim para Portugal com esse bichinho, eu me diferenciei aqui, porque tal qual como já acontecia no Brasil, nós éramos os únicos a falar e a abordar o treino, né, de musculação desta forma, com esta visão. Aqui também acontecia a mesma coisa. Não existia ainda, pelo menos que eu conhecesse quando eu cheguei cá, nada, nem ninguém que trabalhasse assim. E fui me destacando, fui me diferenciando. Há uns 2 anos atrás, esse projeto surgiu na minha vida há 7 anos, quando eu tive meu primeiro filho. Veio a mensagem, foi como uma visão. Treinar, orar e amar. Apareceu. Eu tinha acabado de ver o filme Comer, Orar e Amar. Eu acho que era assim. Comer, orar e rezar, né? Não, comer, Exatamente. orar.
Comer Aranha é Amar, acho que é isso mesmo. É, da Julia Roberts, não é? Isso. Isso. Eu acabei de ver esse filme e aquele filme marcou a minha vida. Eu adorei aquele filme. E logo após sair do cinema, eu saí com a mensagem do Treinar, Orar e Amar. E aquilo nunca mais apagou da minha cabeça. 2 anos atrás, eu passei por um grande desafio emocional. Mas antes disso, eu fui diagnosticado com artrite reumatoide. Eu ah, 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 procurei todas as estratégias a nível físico para tratar a doença e não resultava. E eu, mas o que Sim. que se passa aqui? E eu própria fui meu rato de laboratório, meu ratinho de laboratório. Aham. Já deixei os medicamentos de lado, não é? Comecei a estudar mais sobre a doença, percebi que os medicamentos não iam me ajudar. Os medicamentos só calam o sintoma. Os medicamentos calam a boca do corpo. O corpo está te informando uma coisa, através da dor, através da inflamação. O medicamento vai lá e fala, cala a boca. Mas o trabalho, o corpo continua informando, com um velcro na boca. Mas Aham. continua informando. Chega uma hora que ele dá um berro, ele grita muito alto. E aí esse berro pode ser uma coisa muito mais grave. E no meu caso foi assim, eu comecei a sentir dores aqui, dores ali. Ah, isso foi uma postura no treino. Ah, isso foi aquela aula que eu abusei no peso. Ah, isso foi. Sempre uma desculpa. Aham. Chegou Sempre uma hora, tomando um anti-inflamatóriozinho, passando uma pomadazinha, chegou uma hora que o corpo deu o berro dele. E deu o berro através da artrite reumatoide. E eu tive que olhar de frente para isso, porque as dores eram incríveis, eu não conseguia agarrar nos meus filhos. O João tinha que trazer as minhas crianças para me amamentar e segurá-las, porque a inflamação era tanta, a dor era tanta nos braços, que eu tive essa dificuldade. E depois eu me questionava, mas por que eu, meu? Ah, como bem, treino todos os dias, achava que tinha um nível de estresse baixo, né? Eu própria me enganava, não tinha nada baixo. Enfim, e comecei a mergulhar mais para dentro de mim. E comecei a fazer um trabalho de Aham. profundidade para dentro de mim. E eu descobri, nessa grande viagem interior, que nós somos muito mais do que músculos, ossos, tendões, fisiologia, biomecânica, anatomia. Ou seja, nós somos muito mais do que nos Mas, ensina na faculdade. Faculdade não. Faculdade dá um título, ponto final. é verdade. Dá E um não, título para trabalhar. desde que eu te conheço, você treina pesado, né, meio? Você Eu gosta fui do atleta treino, né? do Dragos. Vai todo drago, isso aí. Eu fui atleta do Dragos. Eu tinha o dobro desse corpo em massa muscular. O É verdade. dobro. É verdade, verdade. Verdade. O Fabrício corrigiu a gente aqui, ó. O nome do filme é Comer, Rezar e Amar. Já tem tanto tempo. Obrigada, Fabrício. Bom, e foi, basicamente foi isso. Quando eu cheguei aqui em Portugal, eu tive meu primeiro filho, o João, meu marido estava fazendo osteopatia pela escola de osteopatia de Madrid, e um professor dessa escola também é professor no curso de psiconeuroimunologia. E começou durante o curso em Espanha, tudo isso em Espanha. Começou durante a aula de osteopatia a explicar o que era PNI. Meu João, eu já ouvi falar sobre isso. E foi almoçar com o professor, como é óbvio, né? Foi almoçar, ficou louco, já saiu dizendo que ia fazer o curso, um curso de 3 anos. Ah, e foi fazê-lo. Eu, na altura, estava no primeiro filho, pensando em engravidar do segundo. Falei, pronto, vai você e depois vou eu. E foi assim. Foi ele, depois, agora estou eu lá, né, fazendo mestrado. Na altura dele ainda não era mestrado, hoje foi reconhecido como mestrado. Na altura dele era uma especialização. Uhum. E eu descobri um mundo à parte. A psiconeuroimunologia, o Ricardo, ele me deu um cheirinho. O Ricardo, ele é um autodidata na PNI, não é? Ele começou a Uhum. investigar sozinho, começou a aplicar sozinho, É. através dos artigos e dos estudos. Mas com o cronograma que eu tenho de aulas e os conteúdos que eu tenho de aulas, aquilo é um mundo à parte. Aquilo estuda vidas passadas. O que nós podemos trazer de vidas passadas? O que nós podemos trazer dos traumas já dentro da barriga da nossa mãe? O que nós trazemos da nossa infância?
e como é que tudo isso se comporta. Aqui ele estuda muito sobre a epigenética, que é uma ciência nova que surgiu e que demonstrou que aquela história de que tudo é genética, mentira. Uhum. Nós podemos alterar a expressão dos nossos genes. Nós temos o controle dos nossos genes da palma das nossas mãos. A epigenética estuda isso, provou isso na década de 90. E a psiconeuroimunologia se baseia muito nisso. Então, se baseando em todo esse histórico, né, até transcendental de outras vidas, ela estuda sobre estratégias para alterar a expressão do teu genes, fazendo com que você tenha saúde. E as estratégias são as mais simples e acessíveis possível. Desafiantes, mais simples, porque não é nada do outro mundo, né? Eu já falei sobre alguma aqui, que foi jejum, tem várias outras, mas é possível sim. Hoje eu sou assintomática, eu não tomo um medicamento e tenho uma vida Legal, normal. legal, legal. E aí você saiu com a ideia, viu a realidade em você, e aí você conseguiu. Você já fazia estratégia mente-corpo com seus alunos. Eu Claro. acho que quem passou da academia escola e abandonar o que a gente fazia lá, acho que é uma negligência com o outro, né? Porque não dá para não terminar uma aula se for um personal com um shiatsu, né? Eu não consigo hoje ver assim, terminei, vai embora. Não consigo, nunca consegui, né? Eu sou cria da academia, graças a Deus, cria da academia escola. Não dá para não ouvir o outro, né? Isso. Perguntar como é que foi o teu dia, como é que foi tua noite, como é que está o teu nível de estresse. Porque o mundo é muito mais, não é? É como o Ney falou uma frase que me marcou e que eu uso muito essa frase, a musculação não é um fim, um treino não é um fim, é só um meio. Existe um mundo paralelo ao treino e nós temos a ilusão, nós profissionais da educação física, personal trainers, temos a ilusão de que tudo gira em volta do treino, de fisiologia, de anatomia, enfim. A gente só faz parte daquele dia, né? Do aluno, né? Daquela hora, ponto, de É, 24 horas. é verdade. E aí, como é que você introduziu aí na sua metodologia em Portugal? Pronto. No início, o profissional brasileiro é muito bem recebido aqui pelas características mesmo que nós já temos, que faz parte da nossa cultura. São características mais abertas, mais comunicativas, de fácil acesso, né? Pronto. E, de uma forma geral, não foi difícil chegar e me estabelecer no mercado. Principalmente quando a gente traz com a gente essa bagagem informativa, não é? Prática, com uma abordagem de olhar para o outro como um todo. As pessoas se sentem, logo na primeira sessão, a minha estratégia antigamente antigamente não, ainda é, porque ainda estou trabalhando com personal training, embora cada vez mais menos, Menos. né? Muito reduzida, mas a minha estratégia é sempre oferecer um treino. E não existe ninguém que, depois que experimenta o treino, não fique comigo por algumas sessões, que fica mesmo encantado com a forma, com a abordagem, com a avaliação, com o relaxamento no final, saem de lá leve, às vezes, foi horrível sair da cama para vir para aqui, mas só de saber que eu saio daqui com essa sensação, com esse bem-estar, com esse alívio, entende? Então, é assim, é uma metodologia que dá sucesso. Aham. Não, é só aplicar. É tão simples quanto isso, porque a gente vai de encontro. A Alessandra Lira é uma querida atleta minha, treinou comigo há muitos anos atrás, um mesinho, não muito querida dela. Brasileira do Ceará, mas vive aqui em Portugal. E é uma metodologia que vai de encontro, diretamente de encontro, às necessidades do outro. Então não tem como não ter sucesso. É verdade. O ser humano, um corpo, ele é composto por várias camadas, por várias esferas. E essa metodologia atende essas esferas, atende o corpo como um todo. A esfera mental, a esfera física,
a esfera espiritual e emocional. A esfera física a minha ferramenta pela qual eu chego nas outras esferas. Como eu sou professora de educação física, eu opto pela esfera física. O psicólogo, de repente, pela esfera psicológica, chega nas outras esferas. Então, não tem como, se você está alinhado com o teu projeto, se o teu projeto é um projeto global, holístico, e se você está alinhado e acredita, não tem como quem está recebendo esse serviço também não acreditar. Ontem a gente fez a live com o Telmo, o mestre Telmo, e no início da pandemia, eu sabia que ia ficar assim, não nessa proporção brasileira, né? Mas eu tenho uma prima que mora na Espanha, tem uma que mora no Michigan, minha irmã de criação mora no Michigan e tal. Então, e fora algumas histórias que eu consegui receber lá da China. E o que eu fiz? Eu fiquei uma semana sem fazer porcaria nenhuma. Falei, vou tirar férias. Então, só vi Netflix e tal. E depois eu peguei mais uma semana para estudar pra caramba. E tudo me levava, eu falei ontem com o Telmo, tudo me levou pro anabolismo. Então, a gente fez vários vídeos aí, tá no nosso IGTV, eu te convidei para você falar, porque não tem como fugir, Meire, né? Alimentação, sono, relaxamento e atividade física. Não tem como fugir, né? Eu acho que acho que para o profissional saindo hoje não sei como a gente vai sair, a gente nem sabe se vão ter academias para a gente trabalhar, né? A gente falou isso, a gente conversou sobre isso, né? Mas para o profissional, hoje, ele entrar no mercado, ele tem que ter uma visão bem ampla disso, né? Sim, cada vez mais. E as doenças psicoemocionais estão tão latentes que a tendência é cada vez mais nós recebemos pessoas com essas condições bastante agravadas. Eu acompanho um médico no Instagram e ontem ele fez um post sobre mais de 60% dos brasileiros já estão tomando antidepressivos. Mais de 60%. Então, vai pingar na nossa mão pessoas com problemas de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, enfim. E nós temos que ter cada vez mais ferramentas para poder atender essa pessoa. Não dá para pegar uma pessoa que está tomando ansiolíticos, que está depressiva, olhar para o quadríceps dela e fazer um agachamento prestando atenção no quadríceps dela, meu. Tem que avaliar todo um contexto. Não, e uma coisa que me preocupa, e aí foi um dos fatores que eu pedi para a Juliana, que é psicóloga, atender alguns alunos, quem quisesse, né, nos nossos canais. Eu disponibilizei a Juliana para atender de graça alguns profissionais de educação física, ela está atendendo. E eu fui procurada por um amigo também, que tá até aí assistindo a live, perdeu uma pessoa por suicídio. Hoje, Juliana ela me deu um relato, recebeu uma pessoa próxima também tentando suicídio, pensando, ideação, suicídio. Então, essa falta de contato, e aí a gente vai lá na OMS, a OMS deu um alerta 2 semanas atrás, tomem cuidado com idosos, crianças, pessoas que estão desempregadas, ausência social, né? Pessoas que estão morando sozinhas, porque cada vez mais vai aumentar, né? Sim, sim. O ser humano não foi desenhado para viver isolado. Isso é altamente prejudicial para a nossa saúde. Ou seja, um comportamento social, uma estratégia social oriunda da pandemia vai trazer mais ainda problemas para a nossa saúde. E eu ainda arrisco em dizer, por tudo que estou estudando hoje, que os problemas associados a esse isolamento vão ser muito piores ainda do que a pandemia do coronavírus. E daqui a alguns dias nós vamos ouvir falar de muita coisa, infelizmente, não agradável em função desse isolamento. Tem disfunções de uma forma muito generalizada, a nível mental, a nível psicológico, a nível fisiológico. O nosso sistema imunitário precisa
do contato com o mundo externo. É só assim que o nosso microbioma, o que era conhecido antigamente como flora intestinal, que são as nossas bactérias que nos protegem, que nos defendem, estão equilibradas. Elas precisam desse estímulo externo, do contato com, porque as tuas bactérias estimulam as minhas. E aí as minhas se equilibram. As bactérias do meio ambiente, da natureza, dos animais, nós precisamos dessa inter-relação. Não havendo isso, o nosso sistema imunológico enfraquece. Então, o confinamento é uma estratégia para aumentar o contágio também. Olha que contraditório. Sim, é verdade. Porque com o confinamento eu diminuo a minha imunidade. Meu microbioma fica fraquíssimo. Olha, o Dudu é um grande profissional. Escreve esse nome, Ana Ottoni. O Duarte Bairrada é um grande personal trainer e profissional português. Esse gajo é uma máquina. Escreve esse nome. E marca ele e segue ele. Quer saber sobre pé? O Dudu, eu chamo de Dudu também, sabe tudo sobre pé. O gajo tem... É lindo o trabalho que ele faz com o pé. E não só, também é personal trainer, olha, surfistas, é especialista em treino para surfistas. Grande Dudu. Oi, Dudu. Mais um Dudu na vida, né? Então, Ana, pois é, esse cara é mais um Dudu na nossa vida. Então, Ana, essa estratégia do confinamento, do isolamento, é uma estratégia gravíssima para a nossa saúde em vários aspectos, fisiológicos, emocionais, sociais, vai trazer muitos dividendos. A fatura fiscal vai ser alta após. Desde que eu sou cria de vocês, da academia. Só um minuto. Duarte Bairradas. Estão perguntando aí qual o nome. Escreve aí novamente. Aparece? Diz um ok. Diz um oi aí. E aí, quando eu fui lá, entrei na academia escola, que eu já conhecia, que eu tinha sido estagiária, na época que podia estágio, né? E aí, eu só fiquei menos tempo estagiando do que você. Porque você estagiou mais tempo do que eu. E aí, quando eu vi lá a academia escola, já sabia as coisas que aconteciam. Eu vi a academia escola como formigas que trabalham em coletivo, né? Elas se ajudam, então ela precisa subir ali, elas vão juntas e tal. Então, eu chamo de bicudo porque eu não consigo chamar de Fabrício. Ele escreveu aqui, verdade, por mais que você fique bem, inicialmente chegará um momento que você em que sua cabeça vai pirar, né? Aí, bicudo, é o nosso trabalho. A gente tem que cada um se ajudar, igual formiguinha, para a gente potencializar os nossos amigos profissionais, para os nossos amigos profissionais potencializarem os seus alunos potencializarem as suas relações sociais também, né? Ana, essa pandemia também surgiu para isso, para nos unir mais ainda. Perfeito. Precisamos, agora cada vez mais, com esse cenário do que não sabemos do que vai acontecer amanhã na nossa área, por exemplo, nós precisamos mesmo nos unir, não é? E não é hipótese. Eu acho que a pandemia surgiu também nesse sentido, porque eu nunca acreditei que o meu colega fosse o meu concorrente. Nunca vi assim. Não vejo o outro como concorrente. E quando eu ouço esse tipo de discurso, cria logo um... não sei por quê. Porque eu estava fazendo uma... Eu estava fazendo... Dudu, tão querido. Eu estava fazendo uma masterclass com uma bam da área da Master Health, sobre saúde, espiritualidade, essas coisas todas. E ela usou o termo assim... pague, recupere o curso era caríssimo, a masterclass era para depois nos conduzir para o curso. E depois que finalizou aquele processo da masterclass, ela fez uma divulgação do gênero. Invista esse valor que é muito alto, eu compreendo, mas eu garanto retorno. Fica melhor que os seus concorrentes. Sabe? E eu acho que o discurso não é esse. O discurso é partilhar, meu. Não é esse, porque quando eu acrescento para um colega, ou quando eu sou parceira de um colega da minha área,
Ele faz muito bem o trabalho dele com o cliente dele. E aí, a visão num todo dos personal trainers é positiva. O que a gente ouve? A gente ouve só coisas negativas sobre nós. Ou desde que professor de educação física não gosta de estudar, até que personal trainer só sabe contar até 20. É verdade. Então, O Meire, quando eu diz, tenho um relato, desculpa. Tem um relato muito legal, porque eu fiquei afastada trabalhando com ele durante 2 anos. E aí, Dudu me indicou para um osteopata muito famoso lá na Barra, muito competente, que é o Léo Barreiros. E hoje eu tenho parceria com ele, acho que há mais de 5 anos, né? Ele me indica para pegar os alunos ferrados dele e trabalhar. E não é para eu ficar com o aluno. Eu tenho alunos que ficam comigo até hoje e tem alunos que eu dou alta. Mas por que eu estou falando isso? Que ele me indicou uma pessoa que já tinha personal. E aí, sabe aquele tua cabeça de educação física? Eu falei, pô, mas ela já tem personal. Eu falei, mas você vai dispensar a pessoa? Ela, não, Ana, eu vou ficar com as duas. O Meire foi uma das melhores experiências da minha vida profissional. Dividir trabalho. legal, não é? Muito Pô, legal. foi maravilhoso. Eu encontro a menina, nem dou. A gente aprende muito. Pô, cara, trabalho coeso, né, desenvolveu. Foi um dos melhores trabalhos que eu já fiz. Pois é, pois é. Eu acho que a onda é essa. A onda é, o momento atual é mesmo esse. A gente precisa se unir, a gente precisa se aproximar cada vez mais dos nossos colegas para junto partilharmos estratégias de como é que nós vamos superar essa crise, porque é só isso que vai fazer com que a gente consiga mesmo. A gente sozinho não vai conseguir, sozinho ninguém vai conseguir nada. Agora vai ter que unir forças para superar a grande crise que vem aí. E vem para nós também. Aqui em Portugal, parece que vão abrir daqui a 2 ou 3 dias o ginásio, mas é tudo uma incógnita. São tantas regras que a gente não sabe se aquilo vai abrir. Tem que ter não sei quantos metros de distância, tem que. Imagina um ginásio com 2 mil sócios, as pessoas entrarem com marcação. Uma pessoa que só pode treinar na hora do almoço, que só tem aquela hora para treinar por causa do trabalho, tem que marcar uma agenda para ir à academia treinar. Aqui vai ser assim. Então, é tudo uma incógnita. Vão experimentar? Ótimo, tem que experimentar. Mas vai ser um grande desafio e a gente não sabe qual o futuro, o que o futuro nos reserva em função de todas essas, não é? Vai ter, Valnei. Vai ter um curso da Meire aqui. Estamos. Nós estamos, a parceria Fitness Coaching e projeto Treinar Orayamá estão noivos. Em breve, Em breve casa. Não vai demorar muito. Vai haver o casamento, vai estar todo mundo convidado para a festa. Em breve. Nós estamos criando, e vamos divulgar por que não? Nós estamos criando algo bastante interessante, bastante atualizado, bastante diferenciador e poderoso. O termo é esse, é poderoso. Eu, para a semana, vou estar lançando o meu projeto, mas eu não falei com a Ana, mas eu vou chamar a Ana para ser minha parceira, que vai ser um primeiro projeto que eu acredito que vai ser de muitos, será de muitos projetos parecidos. Online, como é óbvio, porque agora tem que ser online, não há hipótese. E sim, eu estou em Portugal, mas como é online, nós temos essa possibilidade e eu quero também poder ajudar os meus colegas brasileiros, que foi aonde eu me formei, foi aonde eu tive toda a minha estrutura base para ser quem eu sou. É o mínimo, né? É o mínimo eu poder contribuir agora também para os meus colegas, e não só. O que eu vou lançar para a semana é algo que vai atender tanto o profissional de educação física quanto a população em geral. Em geral, perfeito. Mas no futuro mais próximo, sim, algo muito específico para profissionais da nossa área. A Bicudo botou Fitness Coach Internacional. Que eu mais me orgulho essa semana, assim, fazendo lives com grandes amigos, como a gente consegue manter os laços, né? Acho que a Academia Escola fez isso com a gente, né? A gente tem uma relação de admiração, a Cida tá aí. Cida, para mim, foi uma das
pessoas que eu aprendi a organizar, eu aprendi muito com a Cida. Cida me salvou de várias coisas, né, Cida? Cida sabe. Vamos lá. O Sérgio, ele botou assim: qual o posicionamento do profissional que também está em depressão para seu retorno ao mercado de trabalho e seu fator de ajuda dentro da academia? Esse profissional precisa se cuidar. Esse profissional precisa, em primeiro lugar, cuidar dele. Porque não há hipótese. Eu cuidar do outro e voltar a cuidar do outro estando eu muito mal. Não há. O que eu vou dar para alguém se eu estou mal? Não tem. Então, no primeiro lugar, um profissional de educação física que está com depressão não pode voltar para o trabalho enquanto não resolve essa questão. E depois, e depois desculpa, vai, continua. Tem um grande presente da vida. Ele vai tratar nele o que depois pode virar uma ferramenta para tratar de mim. Tá, igual como aconteceu comigo. Hoje eu agradeço o fato de ter desenvolvido a artrite reumatoide. Porque eu sei o passo a passo para ajudar outras pessoas que estão na mesma condição que eu estive alguns anos atrás, ajudar fazendo o que eu amo e contribuir de forma efetiva para a saúde do outro. Legal. E uma coisa que eu venho pensando sobre isso, Meire, porque eu estudei depressão lá na Academia Escola, ministrei algumas aulas na Fitness Coaching, mas depois eu deixei de lado e sempre vou lá e atualizo minha aula. Faço a pesquisa, atualizo minha aula. E antes da pandemia eu atualizei os dados. Pós-pandemia vão estar totalmente diferentes, óbvio, mas antes da pandemia eu atualizei. E aí eu fiz uma live sobre depressão aqui com uma atleta de basquete também famosa. E como essa pessoa ela tem que realmente se tratar. Por quê? Porque a depressão não leva para outro, mas lidar com uma pessoa com depressão é muito difícil. Então, se a pessoa vai eu não sei a palavra que vocês usam aí, mas se queimar porque ela não consegue ter relações saudáveis. Então, ela consegue até um certo ponto. Não dá. E não dá para disfarçar, ninguém disfarça nada, né? A energia passa. Porque nós somos energia, Ana. Perfeito. E os nossos projetos que vêm por aí vai abordar muito sobre esse tema. Nós, em última instância, somos energia. Se a gente pega uma célula, o que compõe a célula? São os átomos. Se você pega um átomo, o átomo é composto por partículas subatômicas, isso é física. E as partículas subatômicas estão ligadas por energia, ou seja, nós, em última instância, somos energia. Nós vibramos. E as doenças vibram em determinada frequência. Sim. E nós atraímos aquilo que nós vibramos. Nossos pensamentos vibram, a nossa voz vibra, a mentira vibra. Por isso que uma pessoa, quando a ouve a outra que está mentindo, faz logo assim. É energia. Por mais artista que seja aquela pessoa, uma pessoa que está bem conectada, tem aí qualquer coisa nessa história. É a vibração. É a energia que passou naquela comunicação que passou a mentira. Ou uma pessoa que, quando fala uma verdade, você não precisa que ela mostre artigo nenhum. Acontece isso com meus alunos. Eu chego e falo, é assim, 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 porque os estudos mostram isso. E ninguém pergunta, mas aonde você leu isso? Porque a verdade a energia foi tão presente, de que não, é mesmo verdade, eu acredito nela. E é mesmo assim. Não é? É verdade. Então, uma pessoa que vai atender a outra doente com depressão, para já vai atrair pessoas também nesse nível, com baixa frequência energética, não é? E depois, o que vai doar? Vai doar o quê? A relação profissional, todas as relações, independente de qual seja, é um ato contínuo de dar e receber. Dar e receber. O que você vai dar quando está doente? Não vai dar nada. Então, vai se cuidar. Nesse momento, cuida de ti. Cuida do teu interior. Cuida do teu psicológico, do teu físico. Cuida de você de uma forma muito global. E quando tiver apto, porque vai acontecer, tudo passa. Você vai se curar para esse colega que está com depressão.
Aí volta. E aí volta rico, repleto de experiência e de ferramentas para ajudar pessoas que estão na mesma situação que você esteve. E aí é tão nobre o que nós fazemos, se torna tão nobre, porque aí a gente consegue, foda-se, hipertrofia é o caralho. Significa nada na frente disso. O que é tirar uma pessoa do fundo do poço com depressão? Comparado a uma bunda dura ou um braço maior. Não é nada, pelo amor de Deus. E outra coisa, a pessoa, quando você fala que eu tenho artrite reumatoide, a pessoa sabe, pô, ela sabe o que eu passo. Exatamente isso, né? É outra vibe. É outra Ela vibe. sabe o que eu vivo. Eu não preciso explicar, ela sabe que eu tenho isso, né? É por aí, é mesmo por aí. É mesmo por aí. Eu acho que cada vez mais a gente tem que respeitar e valorizar as nossas histórias. E não é só as histórias de 9 anos atrás. Eu fiz uma live com o Duarte Bairrada, esse profissional que está aí. Eu fiz uma live com ele aqui no Instagram sobre pé. Para idoso não apareceu idoso nenhum, mas pronto, foi sobre pé. Apareceu quem tinha que aparecer. Foi um sucesso. E eu cheguei com o Duarte, sabe tudo sobre pé. É que a gente não estuda 1% do que o Duarte sabe sobre pé. Sobre a importância dos pés, na faculdade. Eu com 20 e poucos anos, sentei de frente para o Instagram para o Duarte e eu ouvi o Duarte falando. Meu Deus, que bênção ter nascido na Baixada Fluminense e não ter dinheiro para comprar uma Havaiana e andar com os pés no chão. Duarte, você está me dando uma informação maravilhosa. Eu andei a minha infância toda com os pés no chão. Tinha um sapato para ir para a escola e um sapato para ir para a festa. E às vezes os chinelos havaianos arrebentavam, minha mãe não tinha dinheiro para comprar outro. E eu andava meses e meses, verão, porque a gente quer saber de rua para brincar, com os pés no chão. Foi uma bênção para o meu corpo, para o meu físico, para a minha saúde, passar a minha infância com os pés no chão. Então, honrar as suas dificuldades, é mesmo isso, a palavra é essa, é honrar. Você vai perceber que tudo que você passou na vida, por mais trágico que seja, ouçam isso, por mais trágico que seja, tudo que se viveu na vida tem um propósito maior. E você tem que chegar como propósito, né, também. Porque a nossa profissão é um propósito. Nós não podemos aqui brincar de ser personal trainer. Nós estamos lidando com um outro corpo, com um outro ser humano. É muita responsabilidade. Quem está na área e não se identifica tem que pular fora. Vai fazer o que gosta, vai descobrir o que gosta de fazer, o que ama. Vai descobrir o teu propósito. Porque nós estamos aqui nesse mundo para servir com o nosso propósito. E a profissão é um meio, é só um meio. Legal. A gente, aqui, eu sei que aí é um país bem religioso, mas aqui a gente tem essa mistura toda aqui, sensacional, porque eu acho que o Brasil é muito rico em relação a isso. Só que muita gente confunde, você usou ali no seu projeto orar, e muita gente confunde com religião, e não tem nada a ver com religião, né? Pode explicar um pouquinho pra gente? Não. O projeto Treinar, Orar e Amar, esse nome, eu encontrei as dimensões com que eu trabalho. Quando eu olho para o corpo de uma pessoa, eu olho para uma pessoa de uma forma muito global e vejo ali a esfera física, a esfera emocional, a esfera mental e a esfera espiritual. E neste nome, treinar o físico, não é? Orar a questão espiritual. E amar, o treinar é o físico e o mental. Orar a questão espiritual e o amar o emocional. Então, esse nome engloba a minha abordagem, que é uma abordagem global, holística, não é? Que eu costumo chamar de elemental, porque eu também relaciono com os elementos da natureza. O fogo é o espírito, a água é a emoção, o ar é a mente e a terra é a matéria, é o físico. Então, é a minha abordagem elemental dos elementos da natureza. E o orar não tem nada a ver, eu não sou nada religiosa, já me viram aqui falar muitos palavrões, e às vezes falo bastante, mas pronto.
Não sou nada religiosa, respeito todas as religiões, não é? E, enfim, não tem relação, não tem cunho nenhum com nenhuma religião. As pessoas, quando entram no site, percebem logo isso. Eu vi dois documentários, até comentei já numa live com você, chamado O Poder da Intuição e da Marina Abramovic. Eu não sei se é assim que pronuncia, é uma artista plástica. E o que mais me impressionou, que nesse documentário, todos estão na Amazon Prime, que é o encontro do eu. Então, ela fez, a Marina, no documentário dela, ela vem para o Brasil, vai em várias religiões, várias seitas, tal, porque ela tinha um problema interno dela. Ela procura tudo, experimenta tudo, para depois desenvolver o trabalho dela. E ela sai daqui do Brasil, com uma mostra em São Paulo, e ela fala o seguinte: eu não sou, eu não sou, não é a obra de arte. A obra de arte é o público. Então, ela se encontrou ali. E nesse poder da intuição, a gente vê muita gente ali tentando se encontrar, perdidas em empregos, como você falou, e a gente tem a pessoa ter um medo de transcender, né? Dar aquele passo a mais que ela do desconhecido, porque o desconhecido eu estou aqui em casa, fazendo meu trabalho, meus personagens, mas eu não estou realizada. Estou dando um exemplo hipotético, mas a pessoa tem medo de transcender. Então, o transcender está muito ligado a esse lado, né? O espiritual, o se amar, né? O seu eu, né? O transcender é procurar por aquilo que você realmente veio aqui fazer. Nós estamos aqui de passagem, né? Vamos jogar limpo. Porra, ninguém vai ficar para semente. A única certeza que temos aqui, num dia nós vamos embora. Nós não Perfeito. vamos ficar. Nossos avós, alguns avós já foram, algumas pessoas próximas a nós já foram. Então, o que que nós viemos aqui fazer? Essa pergunta precisa ser respondida. Eu não consigo imaginar uma pessoa que passa por essa vida e não consegue responder isso. Isso é Que muito vida, importante, que Meire. vida, que vida de caca, de cocô. Isso é muito Passar por importante. aqui e não responder isso. Aqui no Brasil está tendo um preconceito enorme com a profissão de coach mesmo, coach de carreira. Porque tem os cursos comerciais pra caramba, e aí é a opção, você escolhe onde você quer estudar, onde você quer se aperfeiçoar. Então, algumas pessoas, assim, eu falo, eu sou coach, aí as pessoas, nem me fala essa palavra, que eu tenho maior preconceito com coach. Falei, tá, tudo bem, você que... Eu não vou ficar falando isso para as pessoas, mas o coach me ensinou uma coisa muito grande, muito rica. Que, primeiro, você tem que ter um propósito. Não é fácil você ter outro propósito, mas você tem que descobrir o seu propósito, porque aí vem as doenças psíquicas, porque eu não tenho... Qual é o propósito? Aí fico ansiosa, fico com depressão, tem transtornos, estresse. E qual a minha missão? Que ela mude, minha missão já mudou. Eu consegui escrever, eu tenho muito orgulho que eu já consegui escrever minha missão, mas ela já mudou. Mas eu não ter a minha missão, então por que você acorda? A carreira aqui é muito pesada, né? O profissional acorda às 6 da manhã, dorme meia-noite. Mas qual a missão desse cara? A missão é o quê? Botar dinheiro no bolso, chegar em casa, mal ver o filho, mal beijar a esposa ou beijar o marido, mal ter relacionamentos. E o grande teste é a pandemia, né? Hoje você não sai de casa às 6 da manhã. Né? E qual a sua missão? Oi, fala, desculpa. Não, Ana, é essa mesma proposta. As pessoas têm que refletir e aproveitar a pandemia para refletir sobre isso é mesmo, pode ser um passo para essa transformação, para essa transcendência. Porque uma pessoa que está no piloto automático, acordando às 6 da manhã, indo trabalhar para fazer dinheiro, e chega no fim do dia, um dia inteiro sem ver filho, sem ver mulher, e não tem um propósito, vai cair na frustração. E a frustração vai levar à ansiedade. E aí vem as doenças psicossomáticas. Depois aparece um câncer, aparece uma outra coisa mais grave no corpo, não percebe por quê. Não, e vou te falar, se você perceber, vários profissionais de educação física em 2009 vieram com diagnóstico de câncer e infarto. Eu fiquei impressionada, assim, absurdo, absurdo, de amigos que eu conheço. Sim.
E começa por aí. Você tem que se questionar, porque o que que te faz pular da cama às 6 horas da manhã? É o dinheiro? Ai, se for dinheiro, estás tramado. Virou escravo, viramos escravos. Se for dinheiro, viramos escravos. Porque o dinheiro nunca chega. Um dia eu ganho 10 mil, a minha qualidade de vida vai aumentar. Eu preciso de mais 2 mil, vou ter que começar a trabalhar, aí vou acordar às 4 da manhã, ao invés de chegar em casa às 8, vou chegar às 10, viro escravo. Não pode ser o dinheiro. Dinheiro é consequência. Temos que ter uma missão. E a missão, ela está acima de tudo, até dos teus filhos, dos nossos filhos. É cruel isso que eu estou dizendo, mas a tua missão também é para servir os teus filhos, a tua mãe, o teu pai. E é o que te faz sair da cama às 5 da manhã, dormiu 3 horas, e cheia de eletricidade para dar aquele treino, para atender aquela pessoa, com aquela energia. E as pessoas me perguntam assim, eu tenho alunos que falam, 2 filhos, você acabou de me dizer que os 2 passaram a noite a tossir, você não dormiu nada, e você está com esse power. Meu, é minha missão, eu amo o que eu faço. Perfeito. Isso sim faz sentido. E aí, o dinheiro vem, é consequência. É energia, não é? Tudo não é energia? Dinheiro também é energia. Não, é verdade, é ele. Não, e eu aprendi muito lá na academia escola, demandava uma carga pra gente de trabalho, estudo absurda. Só que quando a gente vai para o cargo de coordenação, o Serginho falou isso, né? Fala, Rogério. Rogério, meu aluno. Ai, tempo bom lá. Até me desconcentrei. O, o Serginho falou uma coisa que o líder também tem que aprender. Então, quando eu fui para o cargo de liderança, eu comecei a observar a qualidade de vida dos meus trainees, né? E aí eu prometi para mim, Meire, eu falei, cara, eu vou ter sempre minha folga. E quando eu abri a fitness, né, que a gente rompeu lá, encerramos a atividade da academia escola e eu abri a fitness, eu ficava até com vergonha de falar, que eu falava que minha. Aí todo mundo, ah, mas pô, você trabalha sábado e domingo, não se diverte? Eu falei, não, mas eu tenho folga. A minha folga é no meio da semana, diferente do professor, né? Mas eu prometi pra mim, Meire, porque eu falei, cara, eu não posso ficar sem minha vida, né? A educação física é uma doação muito grande, né? E o Thelma até complementou com energia. E aí, Meire, eu vou pedir para você encerrar esse projeto lindo aí que você tem. Fala um pouquinho do próximo projeto também. E a gente encerrar nosso final de semana aí. Sim, sim. A gente está entrando agora com um projeto já para a semana que vem, que é um projeto que é uma vertente do Treinar Hora e Amar para as mulheres, específico para as mulheres, e podem ser da área da educação física, porque é uma oportunidade para cuidar da gente, a gente também precisa se cuidar. E eu costumo dizer para os meus colegas, quando eu treino com os meus colegas, vem me dar um PT. Eu peço um PT aos meus colegas, um personal trainer, porque esse tipo de atendimento nós mesmos deveríamos ter também, por que não? Não é? E então esse projeto é um projeto aberto, onde eu vou falar sobre a abordagem que eu utilizo com os meus alunos. Eu vou, na verdade, aplicar essa abordagem, é um projeto online de treino. Vou falar sobre jejum intermitente, sobre a hipóxia, que é uma outra estratégia que nós não tivemos a oportunidade de falar aqui, mas uma estratégia excelente para aumentar a imunidade e melhorar a saúde de uma forma geral, sobre alimentação e a diferença sobre alimentos verdadeiros e produtos. As pessoas confundem, né? Acho que quando estão comendo um produto estão se alimentando, mas não. E meditação, ensinar as pessoas a meditarem. É um projeto que tem esse corpo, não é? Treinar, orar e amar, no fundo, e que traz essa proposta, um projeto de 21 dias, para ajudar as pessoas a ganharem comprometimento com a saúde delas. E hábitos, construírem hábitos saudáveis. É um projeto de entrada, meu primeiro projeto online, e eu acho que tem tudo tá certo, porque é a metodologia que eu aplico nos meus alunos presenciais, e pronto. Eu acho que para a semana, aqui no Instagram, no Facebook, eu vou ter a oportunidade de estar divulgando. Quem estiver atento vai logo
PCB. Legal. Ô, Meire, dá uma mensagem aí para os nossos amigos profissionais. Momentos de muita tensão, não é? Se avizinham. Nós temos dentro de nós todas as ferramentas que nos dão a possibilidade de superar essa grande crise que vem por aí. E quando tiver difícil, perceber essas ferramentas que nós temos dentro de nós e qualquer ser humano tem. Nós somos muito poderosos. Nós não temos a mínima noção do poder que a nossa mente tem quando nós conseguimos colocá-la para trabalhar para nós, não contra nós. E ganhar essa consciência é fundamental. Então, existe a possibilidade de nós superarmos e passarmos por essa crise com louvor, com eficiência. E quando tiverem dificuldade para perceber aonde buscar essas ferramentas, peçam ajuda, porque o outro existe para isso, para nos ajudar. Tá? Nós vivemos numa sociedade, nós temos sócios. E precisamos nos unir. Peçam ajuda, não é nada vergonhoso pedir ajuda. Não é mostrar ser, muito pelo contrário, pedir ajuda é um ato de coragem. As pessoas acham que é ser fraco. Eu cresci ouvindo isso, fraca, vai pedir ajuda fraca. Não. Só quem pede ajuda é que é forte. Então, peçam ajuda, não tenham vergonha de nada, se estão com depressão, se estão com síndrome do pânico, se estão passando dificuldades financeiras, deem um berro, peçam ajuda, porque é só juntos, é só unidos, só em sociedade que nós vamos conseguir superar isso tudo. A minha mensagem é para todos os colegas, criamos aqui uma grande comunidade de educação física, dos personal trainers brasileiros e portugueses, para superarmos isso, que tudo vai passar, tudo passa, e é preciso estarmos unidos nesse momento de maior desafio. Show, pô, muito, muito lindo. Obrigada, Meire. Dar os recados aqui. Eu vou parar um pouquinho, só volto quarta-feira, dar um descanso, porque tem que me preparar para falar com várias feras, então a gente vem desenvolvendo um projeto aí. Então, estou quase casando com o projeto da Meire, a Fitness Coach está quase casando com o projeto da Meire, desenvolvendo um projeto com o Dudu, e a próxima live está marcada, quarta-feira, disque para atendimento com o João Laurentino, e eu já vou soltar a agenda na segunda-feira, tá bom, gente? Mas a gente só volta quarta-feira para a gente descansar um pouquinho, né? Tá bom? Meire, quando quiser, canal aberto aqui, eu sei que você vai entrar no projeto, mas você está aqui, porque você me capacitou lá embaixo e hoje eu sou muito resultado do seu dedinho.